Fé e tranquilidade. A gota de Jesus se encontra lá em Lucas 8, a partir do versículo 22. Aconteceu que, em um daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas lhe obedecem? E aí a gente vê aqui, né? Que Jesus Cristo, ele tinha um comando. E era chegar no outro lugar. E a gente precisa entender qual o comando que o Senhor está dando na nossa vida. Porque vai ter tempestade, né? Pode ter certeza. Mas como é que está a minha fé? Porque aqueles discípulos ali, eles viram Jesus estava tranquilo, porque ele sabia, eu tenho um comando, né? Porque ele recebeu do Pai aquele comando de ir para aquele lugar. Eu vou descansar, eu vou dormir. E ele dormiu. E ele precisa descansar no Senhor. E aí aqueles discípulos, eles estavam ali totalmente, olhando somente para a tempestade, olhando para o problema, olhando para, não estava vendo a solução, que a solução era Cristo, era só, né, e ter fé. E a gente precisa ter fé, porque talvez, né, não era nem necessário acordar Cristo, porque Cristo estava ali, ele estava presente, ele já tinha autoridade para repreender aquela tempestade, também como Cristo, em nome dele. Mas a gente às vezes tem a pequena fé, porque a fé, a gente entende que a fé, ela vai deixar a gente na tranquilidade. Mesmo que esteja, né, tudo muito confuso, a fé vai trazer paz, vai ficar tudo calmo, vai trazer tranquilidade, mesmo que não esteja tudo resolvido. Né? Porque às vezes a gente não resolve agora, mas a gente precisa ter fé. E a fé a gente precisa encontrar na palavra. E o Senhor perguntou somente uma coisa: você não tem fé? Então, às vezes, a gente está precisando somente ter fé. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente não está tendo fé. Porque você quer ter lógica nas coisas. E as coisas do Senhor não tem lógica. Não tem lógica. E aí eles começaram a ficar temendo e dizer: quem é esse? Eles nem sabiam quem realmente era Cristo. Será que eu e você, a gente conhece o poder verdadeiramente de Cristo? Aqueles discípulos estavam andando com Cristo e não estavam sabendo o poder de Cristo. Então é para a gente refletir. Deixa essa gota fluir em você.